Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 12 a 17, que diz: Ó nosso Deus, não os julgarás? Pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Disse ele: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá. Assim vos fará, diz o Senhor. Não temeis nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, em frente o deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, e o Senhor será convosco. Ao meditar sobre esses versículos, diante das muitas informações recebidas e ao direcionamento do Espírito Santo, o Senhor me levou à seguinte pergunta: estamos depositando a nossa fé no Senhor a ponto de confiarmos em sua intervenção divina? Ou confiamos em nossas habilidades e conhecimento para a resolução dos problemas? Porque nesse contexto, lemos que o rei Jeosafá estava vivenciando uma das experiências mais desesperadoras e, como disse, sem forças para ir contra a grande multidão, e também algo muito importante para o seu crescimento espiritual. Observe que nesse mesmo capítulo 20 desse livro de 2 Crônicas, nos versículos 1 e 2, nos mostra o porquê o rei estava tão temeroso. Olha o que diz. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns e disseram a Jeosafá: Vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria. Já estão em Azazanon, Tamar e En-gede. Imagine que não havia tempo hábil para poder se preparar para ações concretas de guerra, pois naquele tempo ele estava restaurando os princípios da palavra e o temor ao Senhor. Pois também, nos dias de hoje, é exatamente nesse período que o inimigo tende a querer nos afrontar, pois é nesse tempo de fortalecimento e edificação que ele tenta se levantar para desestruturar aquilo que está sendo restaurado. Mas quando sabemos quem é o Deus que nós servimos, só uma atitude é necessária: a de clamar, se prostrar, orar, confiar e jejuar, deixando toda a nossa esperança no Senhor. Pois são diante das maiores provações que se forjam grandes guerreiros e grandes milagres se manifestam. Pense sobre Davi, até então considerado jovem e não tão hábil para a guerra. Pôde provar que na força do Senhor nosso Deus e na dependência do Espírito Santo não há limites para derrubar todos os obstáculos. Ele matou um urso, matou um leão e também matou um gigante que era temido e preparado para a guerra desde sua juventude. E Davi era um pastor de ovelhas escolhido e ungido pelo Senhor. Aqui está a interpretação clara que o Senhor, quando permitimos, pode nos capacitar e nos levar a grandes vitórias, nos mostrando que somos capazes de realizar proezas através da força dele e em outras oportunidades por confiar inteiramente, orando, jejuando e lançando toda a nossa confiança nele. Assim como foi com o rei Jeosafá,
O Senhor quer nos mostrar que Ele continua fazendo a diferença em nossas vidas. Portanto, lance toda a sua fé no Senhor. Creia, ore, jejue e espere. Pois não há nada melhor que poder contemplar a grandeza do Senhor quando dependemos e lançamos a nossa fé nele. E quero concluir dizendo que, da mesma maneira que o Senhor fez com o rei Josafá, Ele quer fazer conosco. Ainda que nossos olhos vejam a impossibilidade, a grandeza do inimigo, o beco sem saída, o tamanho e a quantidade dos adversários, quando lançamos toda a nossa confiança no Senhor, Ele nos mostra quem realmente servimos, pois cuida de cada detalhe da nossa vida. Você pode estar hoje vivendo esse dilema, e seus inimigos podem ser como os do rei Josafá, mas também podem ser em áreas específicas da sua vida, uma enfermidade, uma dor, por causa de uma perda, uma dúvida, uma indecisão, um medo, uma afronta, um trauma, uma falta de perdão, tanto para pessoas e situações, quanto para você, uma decepção, uma frustração, uma culpa, um orgulho e até mesmo uma falsa humildade, gerada pela instrução que te foi dada quando ainda jovem. Mas em tudo isso, o Senhor te deu a certeza que se você lançar toda a sua confiança nele, crer de todo o coração e viver em santidade nos seus princípios, ainda que seja algo gradativo, ele começa a revelar todo o seu senhorio e sua grandeza para você. Mas assim como o rei Josafá fez, possamos crer e fazer, pois tudo é possível ao que crê. E quando lançamos nossa confiança no Senhor, a resposta virá, e como aconteceu com o rei Josafá e seu povo, acontecerá contigo. Pois o Senhor dos Exércitos se levantará e pelejará a nossa batalha, e só teremos que, após a vitória, recolher os despojos de guerra. Pois, nessa luta, sua batalha, o Senhor pelejará por você. Você crê? E como o rei Josafá e o povo, vamos pegar os despojos da vitória e vamos, no meio do vale, louvar e glorificar o seu nome? Como vamos descrito lá na 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 25 e 26, que dizem: Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam neles bens e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Ao 4º dia, eles se ajuntaram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Pois, creia, a garantia vem do Senhor, diante do nosso posicionamento. Pois é na batalha que não vemos saída que o Senhor manifesta o seu milagre. Basta somente crer, ouvir e obedecer ao Senhor. Que esse temor jamais se afaste da nossa vida. Oremos, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia, mais este fôlego de vida. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado pela renovação que o Senhor já nos dá e a restauração deste dia. Somos gratos e desde já queremos te engrandecer, porque sabemos que toda a nossa confiança está em ti. E o nosso posicionamento em oração, em jejum, em confiança, em principalmente obediência diante de ti, nos santificando dia após dia, nos garante aquilo que o Senhor assim nos prometeu, e isso nós cremos. Que venha o seu reino, que venha, Pai, a sua graça, a sua glória e o seu poder, e que jamais possamos duvidar daquilo que o Senhor nos ordenou e nos chamou para fazer. Somos gratos, livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe faltar o pão e permita a abundância na vida dos teus filhos em mais este dia, em nome de Jesus. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.